O torcedor do Liverpool acordou nesta sexta-feira, olhou para o celular, porque eu sei que a primeira coisa que você faz de manhã não é respirar o ar do lado de fora, não é tomar um copo d'água, não é escovar os dentes, não é nem dizer bom dia para quem está do seu lado. É pegar o celular. E aí essa pessoa pegou o celular e viu o que ela estava esperando há meses. Estava carcomendo a confiança desse torcedor, estava corroendo o clima de alegria com a proximidade da conquista do título da Premier League. Mas enfim, esse dia chegou. A renovação de Mohamed Salah foi enfim anunciada e com muito estilo, né, cara? Assim, foi bonito pra caramba o anúncio oficial com um tapete vermelho estendido no campo de Anfield com aquele trono para o rei egípcio, para o rei de Anfield, para o rei de Liverpool, para o rei de praticamente tudo, porque a gente está falando de um dos maiores ídolos da história desse clube, de um dos maiores jogadores da era Premier League e de um dos maiores jogadores da temporada do futebol europeu. O Salah não é apenas representatividade, o Salah é momento. O Salah é presente e também futuro. Mais 2 anos de contrato, até 2027, quando essa linda relação, uma das mais bonitas que a gente tem notícia no futebol inglês pelo menos, completa uma década. 10 anos. Salah chegou com 25 e fica pelo menos até completar 35 anos de idade. Liverpool é o clube da carreira do Salah e o Salah é um dos maiores jogadores da história do Liverpool, sem nenhuma dúvida. E agora tem a possibilidade de intensificar esses laços, de aumentar esse status e tudo mais. Ele já é o terceiro maior artilheiro da história do clube. São 243 gols em 394 jogos. E você soma isso aí a 109 assistências. Então a gente tem quase uma participação direta para gol por partida ao longo de 8 temporadas. É uma loucura. Na atual temporada são 32 gols e 22 assistências em 45 jogos. É verdade que o Salah não tem jogado bem nas últimas semanas, não tem jogado bem nos últimos meses, dá até para dizer isso, mas ele entregou tanto na grande parcela da temporada, na maior parte da temporada, que ainda assim ele tem muito mais participação direta para gol do que jogo, mesmo com essa desaceleração pontual que pode mudar num estalar de dedos, pode ser inclusive nessa rodada de fim de semana, nessa 32ª rodada da Premier League. Ele é o artilheiro, claro, e o maior garçom da edição da Premier, e aos 32 anos vive o auge da carreira. O Salah nunca entregou menos de 23 gols por temporada com a camisa do Liverpool. Em algumas oportunidades ele entregou mais de 35, e ele já está com mais de 50 participações. É a temporada, inclusive, de maior número de assistências da carreira do Salah. Então, tem vários prismas, inclusive físico, que nos oferecem como o Salah está no pico. Ele não está desacelerando, ele está acelerando. Não é garantia a manutenção desses números, mas é o mais próximo da garantia que a gente pode ter. Quando eu falo inclusive físico, cara, o Salah tem 4 lesões, 4 problemas físicos em 8 temporadas com o Liverpool. Nenhum problema físico nessa temporada. Raramente é desfalque. Às vezes é preciso que você aplique um golpe de judô num campo de futebol para poder tirar esse cara da partida. Então, a saúde física de Salah, olha quantos jogadores da geração dele vivem em números muito menores, inclusive de disponibilidade. O Salah não só praticamente garante um gol ou uma assistência por jogo, como ele garante que ele estará no jogo. E isso já é bastante coisa, tá? A renovação com o Salah, inclusive, faz sentido financeiramente, no aspecto econômico. É a opção mais barata para o Liverpool, ok? Especula-se por aqui que o aumento salarial do Salah é bastante razoável, tá? É de cerca de 40%. Ele sai, esses números nunca são abertos, né? Então especula-se, mas ele sai de 18 milhões de libras por ano para 25, tá? Um aumento de 7 milhões de libras por ano, portanto, o que dá cerca de 600 mil libras por mês. É algo oneroso, sem nenhuma dúvida, né?
Porém, perder o Salah de graça por si só já seria uma tragédia. E pior ainda seria a missão de repor. Eu estou olhando só para os números, tá? Gols e assistências que ele entrega. Não estou nem falando do aspecto emocional, que também tem que entrar nessa conta no fim dessas questões. Seria uma missão muito difícil você repor o Salah, cara. Quase ninguém entrega esses números em canto qualquer, nenhum da Europa, sabe? Jogando na posição dele, com a saúde física. É muito, muito, muito difícil e seria muito caro. Vamos supor, e eu vou trazer um nome aqui, que me agradaria em caso de perda do Salah. Pode ser que não te agrade, pode ser que não agrade a maior parte da torcida do Liverpool, mas me agradaria. Tá? Se o Liverpool perdesse o Salah de graça, quem eu pensaria em ir atrás para a posição? Eu olharia com carinho para o nome do Rodrigo, no Real Madrid. Né? Um cara que a gente não sabe o quanto que está satisfeito por não ter tantos jogos como titular, ou muitas vezes não terminar os jogos, etc. e tal. É um cara que poderia estar aberto a escutar uma proposta de um clube como o Liverpool. De acordo com o Capology, que é um site que dizem ser confiável de estimações de salários de jogadores no futebol europeu, o salário do Rodrigo é de 10,5 milhões de libras, já convertendo de euro, por ano. Então, menos da metade do novo salário do Salah. Seria uma economia. Mas é óbvio que você teria que pagar para o Real Madrid. E aí eu colocaria pelo menos 100 milhões para tirar o Rodrigo do Real Madrid. Então nessa conta, e eu estou tirando luvas, porque haveria luvas para Rodrigo e para o empresário do Rodrigo, ou qualquer reforço, eu estou usando o Rodrigo como meu exemplo, como houve pagamento de luvas para o Salah e para o empresário do Salah. Então eu estou elas por elas, tá? Eu estou anulando isso, tirando isso da equação. Então, salário por 2 anos do Rodrigo, que foi a renovação do Salah, 21 milhões. A transferência 100, 121 milhões. Salário de 2 anos do Salah, 50 milhões. Você já sai aí com 70 milhões negativos, porque você teve que investir na contratação do Rodrigo, mesmo economizando no salário. Não quer o Rodrigo? Procure outro nome e tenta fazer essas contas. Não vai fechar, cara. E tudo isso por uma aposta de alguém que vai te entregar o que o Salah já te entrega e sem qualquer relação emocional com a torcida, entrando num vácuo emocional, inclusive. Porque se você substitui o Salah, meu amigo, você tem que entregar algo próximo do Salah e você precisa criar uma relação emocional que sugira uma reposição desse vácuo, né? É muito difícil. Você não precisa ser igual. Olha o Klopp e o Slot, são muito diferentes, mas os Slot conseguem na primeira temporada conquistar a torcida do Liverpool de uma maneira diferente, com as próprias valências e os próprios defeitos. Então, é sempre uma missão difícil você substituir alguém histórico no clube. Então, cara, assim, a coisa mais próxima de uma garantia de ser o Salah, nem o Salah é a garantia, porque a gente não sabe se o Salah de 33 anos vai ser o Salah de 32, mas a coisa mais próxima do Salah é o próprio Salah. E ele ainda é mais barato do que você buscar alguém no mercado. Eu sei que ele quebra um pouco a regra da FSG, dona do Liverpool, que costuma renovar de 1 em 1 ano com jogadores acima dos 30, mas quando você precisa tratar como exceção quando você está tratando com uma exceção. O mesmo para o Van Dijk. O Van Dijk está chegando, tá? Eu acho que é questão de dias, se não horas, para o anúncio da renovação do Van Dijk. E também deve ser até 2027. E também faz todo sentido porque ele está jogando muito, está no topo. É outro que voltou a jogar muita bola. Então, cara, não acho que faça sentido. É claro que na conta final, o poder de revenda, ele não existe com o Salah. Ao fim de 2027, o Salah vai ter 35 anos. Se ele sair do Liverpool, ele não vai ser vendido pelo Liverpool. Muito difícil, né? É claro que também não é impossível, mas é muito difícil que ele tenha um poder muito grande de revenda. Não sei se a Arábia Saudita vai querer pagar, mas enfim, ao fim ele pode ser ao fim do contrato de graça. Se você compra o Rodrigo, de 24 anos, você tem um poder de revenda, então o valor da transferência ele pode ser diluído com o valor da revenda, mas isso aí é muito na condicional. Por isso que eu acho que a opção de renovar com o Salah não é só
ela não só entrega a intensificação dos laços emocionais, o aumento do status de ídolo, uma quase garantia de pelo menos 30, 40 participações diretas para gol por temporada, também é a opção mais barata, olhando para todo o contexto de uma muito difícil reposição. E aí, cara, eu tenho visto aqui um debate muito interessante. O Salah ele já está entre os maiores ídolos da história do Liverpool, é o terceiro maior artilheiro. É um cara que bateu todos os recordes na era Premier League com a camisa do Liverpool, está muito próximo de conquistar mais um título da Premier League. Conquistou tudo que disputou, né? Copa da Liga, FA Cup, Mundial de Clubes, Liga dos Campeões. Quer dizer, não conquistou a Europa League, mas não acho que seja um título que o torcedor sinta falta. E aí, cara, no recorte do século, há um debate entre Gerrard e Salah. A depender de para quem você pergunte, especialmente para a nova geração, para os mais novos, o Salah ainda é o maior, né? Já é o maior, quer dizer. Mas para muito mais gente aqui, falando aqui, o Gerrard tem um lugar quase que insubstituível, muito pela devoção ao Liverpool. Quase saiu, escolheu ficar, não conseguiu conquistar a Premier League e é uma tragédia o escorregão dele e tudo mais que eleva um pouco até mesmo como que a relação dele foi sofrida. É o cara de Istambul, é uma relação umbilical, né? Ele perdeu um primo na tragédia de Hillsborough. Então, assim, tudo ali ultrapassa qualquer número de gols e assistências que o Salah possa entregar. Mas o Salah também está com essas renovações e com essas sinalizações também de devoção ao clube, alcançando um status muito próximo de Steven Gerrard. Então é um debate que a gente vai poder ter com ainda mais elementos, ainda bem com mais tempo de Salah no Liverpool, pelo menos até 2027. E renovando o Salah e renovando Van Dijk, fica ainda mais feia a relação com Alexander-Arnold, o único local, o único que nasceu ali dos três. E pelo que se diz aqui na imprensa de Liverpool, da Inglaterra, de Madrid, da Espanha, está realmente muito próximo o acerto dele com o Real Madrid. É isso, minha gente. Não podia deixar de vir aqui e trocar algumas ideias, algumas palavras e fazer alguns exercícios para mostrar o tamanho da notícia. Demorou muito, foi um pouco sofrido, mas finalmente chegou o dia da renovação do rei do seu coração.